Vladimir Putin até chegou a falar sobre Donald Trump, mas no momento, quem tem total atenção do presidente russo é o ditador norte-coreano Kim Jong-un. Os dois se encontraram nos confins da Rússia para uma reunião muito pouco transparente. Talvez porque ambos os governos não queiram que o mundo saiba o real motivo da conversa. A notícia do encontro circulou pelos bastidores da política internacional mais de uma semana antes da partida da delegação norte-coreana. Os presidentes só confirmaram a reunião depois que a inteligência dos Estados Unidos vazou a informação. Os vizinhos Japão e Coreia do Sul confirmaram a suspeita ao identificarem por imagens de satélite que o trem usado pela dinastia Kim para viagens pela Ásia estava sendo preparado para algum tipo de caravana. Até para se deslocar, o ditador é excêntrico. O jovem líder herdou do pai o protocolo de não viajar de avião. Em substituição de um jato particular, o líder tem à disposição confortáveis vagões blindados. Foi assim que ele chegou à fronteira com a Rússia e seguiu viagem em outra composição disponibilizada pelo Kremlin. A parada final, a base de lançamento de foguetes Vostochny, que ainda mantém uma atmosfera de União Soviética. Para agradar o visitante, Putin foi até o extremo leste da Rússia. Caso contrário, Kim Jong-un levaria dias e mais dias para chegar à capital Moscou de trem. Depois de um passeio pelas instalações, um papo a portas fechadas. O real tema tratado na conversa reservada não foi todo revelado. Rússia disse que vai cooperar com a segurança da Coreia do Norte. Se falou até em um projeto conjunto para o lançamento de um satélite de observação, uma vez que a última tentativa norte-coreana falhou. Mas nenhum detalhe sobre a ata do encontro foi divulgado. O sucesso da cúpula foi celebrado em um banquete. Os breves discursos dos líderes deixaram a entender o que realmente discutiram. Kim Jong-un declarou estar confiante na vitória do exército e do povo russo. Quando Putin tomou a palavra, ofereceu um brinde ao que chamou de fortalecimento e cooperação estratégica entre os dois países. Sem citar diretamente, os dois deixaram a entender que se encontraram para falar da guerra. Faz tempo que a Rússia não tem avanços significativos na invasão à Ucrânia. Muito pelo contrário. E antes de morrer, o líder dos mercenários, Yevgeny Prigozhin, expôs as dificuldades das tropas no campo de batalha por causa da falta de suprimentos. Aliás, a revolta do combatente contra a cúpula militar do Kremlin era justamente essa: o desabastecimento e a falta de apoio do alto comando. Ligando os pontos, uma explicação para a visita de Kim Jong-un é a compra de armas. Fortemente equipado, o exército norte-coreano usa o mesmo tipo de munição que a Rússia por conta da influência soviética. Depois da Guerra Civil Coreana e a divisão da península em duas Coreias, a metade do norte constituiu uma enorme força armada que jamais entrou em ação desde 1953. Provisões para fornecer a Moscou é o que não falta. Queria pedir ajuda também agora de um outro frequentador aqui, muito assíduo do nosso programa, o nosso correspondente. Hoje ele está na Ásia, em Singapura. Como ele não está muito longe nem da Coreia do Norte e nem da Rússia, eu quero aproveitar os conhecimentos e já que o Luca Bassani está mergulhado no que fala a imprensa tanto da Ásia quanto da Europa Oriental e Ocidental, Luca, como é que repercutiu esse encontro aí? Essas sugestões que eles se encontraram para falar de armas fazem algum sentido? Fazem sim, pelo menos na visão dos europeus, Favalli. Boa noite a você e a todos que acompanham o JP Internacional. Este encontro entre Kim Jong-un e o presidente Putin na Rússia, inclusive em um cosmódromo, né, resgatando toda essa questão da antiga corrida espacial durante a Guerra Fria, faz com que os europeus se perguntem sobre até que ponto essa aliança pode interferir na guerra da Ucrânia. Lembrando que os russos não têm tido nenhum sucesso muito significativo durante os últimos meses, principalmente se nós olharmos toda a configuração territorial dentro da Ucrânia, pouco mudou naquilo que era ocupado pelos russos e pelos ucranianos desde mais ou menos o começo deste ano de 2023, e
muito disso se dá pela falta de munições, pelo fato de parte do exército estar exausto, utilizando armamentos antigos, muitos deles da época soviética, e a Coreia do Norte tem um estoque mais do que abundante para determinados armamentos, e seria muito bem-vindo caso os russos conseguissem comprar diretamente dos norte-coreanos esses armamentos. A questão é que se os norte-coreanos de fato venderem ou suprirem o exército russo com tais armas, isso seria uma violação, não apenas, mas também várias violações de algumas resoluções feitas nas Nações Unidas, e, portanto, estariam sujeitos a mais sanções econômicas que já sofrem há muitas décadas. Os europeus também se preocupam que, caso isso aconteça, a situação dos ucranianos, que já é difícil e que tiveram uma contraofensiva que não conseguiu agradar muito nem o presidente Zelensky, nem mesmo os aliados ocidentais, possa significar um impasse ainda maior que aumente o tempo dessa guerra e faça com que mais vítimas surjam, obviamente, além, é claro, de nós termos na Europa uma crise econômica prolongada. Então, as incógnitas são muitas, além, é claro, do que isso pode representar posteriormente com a participação da China nas questões Ásia-Pacífico, principalmente Taiwan, e também na Península da Coreia. Nós sabemos desde 1953 este armistício que não foi de fato assinado, mas essa questão que sempre traz novas tensões, considerando os vastos testes que os norte-coreanos fazem com mísseis balísticos intercontinentais, sempre próximos do mar do Japão e também da vizinha Coreia do Sul. Luca Bassani, eu ia te desejar uma boa noite de sábado, mas considerando que você já está aí no Oriente, então um ótimo domingo para você, considerando o fuso horário. Obrigado, Favali, a todos também que nos acompanham. Até a próxima, Luca. Obrigado mais uma vez.